Você reconhece que esse movimento tá acontecendo? Ou você acha que sempre foi assim? E por que isso acontece? Se você acha que isso tá acontecendo? Tá. Com relação aos jogos especificamente, eu nunca prestei muita atenção nisso, pra ser sincero. O que eu percebo é que a coisa fica cada vez mais frenética, né? Com cada vez mais aquela velocidade, né? Então até mesmo no League of Legends, por exemplo, o pessoal sai do Summoner's Rift, né? Que são 50 minutos, às vezes de partida 40 minutos, e vão pra aqueles modo arena, que é full dopamina ali. E esse movimento eu percebo mesmo. Agora, com relação a essa coisa mais técnica, isso tem muita influência no positivismo, né, no Brasil. Então, o positivismo é uma ideologia criada por Auguste Comte, que consiste basicamente nessa visão cientificista da sociedade. Então, a coisa do Bolsonaro dos ministérios técnicos, né? Então, sempre vai ser um especialista em alguma área do conhecimento para lidar com essa questão. Tá. Então, você perde essa visão holística de que, cara, se você quer ser um especialista em, sei lá, engenharia aeronáutica, algo muito específico, talvez daqui a um tempo um computador seja muito melhor do que você nisso. Agora, nessa visão holística, você nunca vai encontrar, eu acredito nisso, você nunca vai encontrar uma IA sábia como Sócrates, sei lá. Entendeu? Então, acho que é muito esse viés. E também o viés tecnicista, né, da coisa. Então, no positivismo tá implícito essa coisa de que o que você busca são resultados práticos. Você quer uma sociedade financeiramente melhor, economicamente melhor. Você quer uma sociedade mais rica com esse tipo de dado melhor, mas você não tá olhando para a integridade da pessoa humana. Certo. Uma sociedade com pessoas mais humanas, mais morais, mais íntegras, etc. Você acha que um antídoto para isso, pro positivismo, tecnicismo, cientificismo, seria, por exemplo, e a gente já vai entrar no assunto paternidade aqui, porque você acabou de ser pai e eu estou prestes a ser. Você foi pela primeira vez agora? Sim. Ok, eu também. Então, estamos mais ou menos no mesmo barco. Se precisar de uns conselhos aí. Opa, tô brincando. Já vamos entrar nesse assunto. Não tô experiente, assim. Você acha que um antídoto para esse cientificismo seria, por exemplo, incutir nos nossos filhos o apreço por fantasia, mitologia, simbolismo? Então, por exemplo, eu falo com a minha esposa que a gente tem tudo aqui do Tolkien, ali, o Senhor dos Anéis, o Hobbit e tal, de ler essas coisas pra eles. Pra incutir mesmo essa coisa um pouco mais subjetiva. Você acha que a mitologia, a fantasia, ou seja, a cultura, né, de modo geral, seria um antídoto pra isso? Acredito que sim. Eu acho que é preciso vencer um pouco dessa lógica capitalista, que a gente até conversou mais cedo antes da gravação, da produtividade, né? Esse termo eu detesto ele. Também. Só pra contextualizar, a gente tava falando antes de começar a gravar aqui que hoje em dia eu prezo muito quando eu vou olhar pra algum, sei lá, algum pensador, algum filósofo, alguma pessoa que tem um viés mais intelectual. Eu olho digamos assim, pela ótica do ócio, da preguiça. Se o cara aprecia uma boa preguiça, não preguiça enquanto defeito, enquanto vício, mas o ócio vai. O ócio, a pessoa que aprecia um bom ócio, um bom momento de nada, vários momentos de nada, essa pessoa sim é uma pessoa confiável. Se a pessoa vem com um discurso de alta produtividade, alta performance, né? Alto valor também é muito foda, né? Homens de alto valor. Você se considera um homem de alto valor? Tipo, umas perguntas assim. Já desconfio. Eu não vou seguir esse cara. Ou se eu seguir vai ser uma mera convenção ali, sei lá. O cara vai vir no meu programa, por exemplo. Tá. Tô, inclusive, queimando um filme aqui potencialmente. Indireta pra alguém aí? Não, pior que não foi. Mas vai ser compreendida como. Infelizmente. Pois é. Então a gente tava falando sobre isso antes aqui do programa, né? Sim. Eu acho que existe muito na função intelectual o aspecto contemplativo, né? Acho que por isso que você faz essa associação. O Aristóteles já entendia o filósofo como aquele que contempla, né? E essa é a forma de vida superior para Aristóteles. Aquele que leva uma vida contemplativa. Uhum. Porque é a vida mais próxima de Deus, né? Uhum. Deus, ele contempla apenas. Ele não precisa se esforçar para nada. Ele quer fazer uma coisa, ele faz num instante. Mas ele tem uma vida contemplativa. E o homem, quando ele se assemelha mais a Deus, ele tem uma vida mais superior. Então acho que é isso mesmo.
Porra, e é aí que entra o fumo. Preciso falar isso. Preciso tirar isso do meu peito. Não é uma coisa compreendida hoje. Só quem já se debruçou numa janela, com frio lá fora, com um cigarro e com silêncio absoluto de noite, e você ficou simplesmente em silêncio, sabe do que a gente tá falando aqui. Precisaria do cigarro? Não. Mas é legal. Por um outro lado, sim. Pois é. Na verdade, sim. Aí você começa, precisaria da varanda, precisaria daquilo. Exato. Pô, não precisar não precisa de nada, mas por que não? Exato. Então vai meditar num cubículo. Tipo, fecha o olho e medita. Sim. Se você vai começar a botar defeito nas coisas externas, sim, bota em tudo também, né? Pois é. E vou extrapolar mais ainda. As maiores e melhores contemplações, mais frutíferas, mais produtivas, que tiveram mais insight e mais, mais catárticos, os momentos mais catárticos foram com cigarro. Fumando. Os que não tiveram, não foram tão. Você fumava cigarro mesmo? Ou é charuto? Hoje em dia nada. Mas quando eu fumava era cigarro. É. Charuto não me desce muito. Eu fumo ocasionalmente, eu acho maneiro assim, mas não gosto. Falar que eu gosto, eu tô mentindo. Entendi. Mas... E aí que tá, por quê? É a nicotina? É porque você entra, sei lá, abaixa um pouco a pressão, você relaxa um pouco, ou tem uma coisa enquanto efeito do próprio ato de pegar e fazer isso aqui, e acender, e o fogo, que é um negócio meio... Sim. Acho que tudo um pouco, cara. Inclusive, o Josias Teófilo, eu vi ele falando num podcast recentemente sobre como é cinematográfico, né? A cena de alguém fumando. Então Josias Teófilo, que é um retratista, um fotógrafo... É um diretor de cinema também, um cineasta. Um cineasta. Yeah. Eu conheci recentemente, tô seguindo ele, inclusive. Muito bom, gosto muito do trabalho dele. Tem contato com ele? Não tenho contato direto, não. Eu queria chamar ele aqui, mas enfim. Acho que a gente consegue fácil, te ajudo com isso aí. Chamar na cara de pau mesmo. Mas então, existe todo esse aspecto mesmo, cinematográfico, tal da coisa, e inclusive químico, né? Realmente a nicotina, ela nos predispõe a esse estado mais contemplativo. Mas o que eu acho interessante falar é sobre isso que você comentou, né? Como as pessoas se incomodam com o gesto de fumar. É muito masculino. Eu não quero homens tão masculinos assim na minha timeline. O charuto ele é uma coisa meio falocêntrica, né? Uma coisa meio... Mas... Você vê a diferença de Jung e Freud, né? O Freud era charutos homéricos e o Jung era um cachimbo mais fino, assim, com uma pontinha, que é uma coisa um pouco mais... Se assemelha um pouco mais com um galho, uma coisa mais torta, uma coisa um pouco mais de natureza, um pouco mais natural. O cachimbo ele remete mais à figura do sábio e o charuto remete mais à figura do político, do poderoso, do executivo. Do cara mais prático. Tanto é que era um ateu, militante, o Freud. Existe essa associação simbólica mesmo. Olha só. Mas assim... E o cigarro, hein? O cigarro é a plebe, né? Então, o cigarro ele tá mais associado geralmente é o TikTok do tabaco, né? Ele é mais uma... É o diminutivo, cigarette. Perfeito. O sufixo et é tipo assim, é pro trabalhador poder ter um pouco da experiência do cigar, do charuto. Sim, mas é também ele tá muito associado à lascívia, imediatismo. A imagem da prostituta fumando um cigarro é muito conhecida, né? Então ele é mais luxurioso, assim, sabe? E uma coisa mais sustentável, imagino eu, no sentido fisiológico, em relação ao charuto, por exemplo, você não pode ficar fumando charuto o dia inteiro. O Freud discordaria, né? Dizem que ele fumava 40 charutos por dia. Mas no geral não dá mesmo. 40 charutos por dia? Pois é. Impossível. Pois é, o cara acendia, apagava e jogava fora e acendia outro. Cara, às vezes na vida que eu fumei um charuto inteiro, eu já fiquei assim, puta, não aguento mais isso, cara. Tipo, o meu ser já tá muito charuto. Já tem muito de charuto. Já pensou nisso? Cada vez que você bebe um pouquinho de uísque, você é um pouco menos Vitor e um pouco mais uísque, certo? Perfeito. Depois vai ser absorvido pelo seu corpo e tudo mais, mas... Ou uísque que é menos uísque é mais Vitor. Pode ser também. Pode ser. Essa garrafa, esse vazio que tá nessa garrafa aqui agora, ele é um pouco Vitor e um pouco Thiago. Perfeito. Mas o charuto é impossível. Agora, por exemplo, se você vê uma aula do Olavo ali, porra, 2 horas de cigarro. Pois é, mas o Josias também fala sobre isso. O Olavo, ele acendia um cigarro e aí ele jogava fora o cigarro inteiro, assim. Tipo, ele acendia e jogava fora. Ou então ele acende... Você vê isso muito nas aulas dele. Ele acende o cigarro, ele fica falando ali por 20 minutos, ele não fuma o cigarro acaba, ele joga fora e acende outro.
É, tem fica, muito e fica aquela cinza que ele não bate, né? É. Aquela cinza gigante. Cara, assim, tem muita presa aflição ainda. disso aí, cara. Porra, bate essa cinza, cara. É, bate essa cinza. Pois é, mas então, em janeiro eu parei. Foi quando eu descobri a gravidez da minha mulher. Por enquanto, durante a gravidez. Tá. E talvez, depois que o filho nascer, aquela coisa do... Meu pai parou de fumar no dia que eu nasci, sabe? Ah, Porque ele queria ver os netos, esse papo assim. sei. Não faço questão de ver os meus netos. Foda-se. Porque os meus netos serão responsabilidade dos meus filhos. Perfeito. Eles vão cuidar. E eu vou estar, sei lá, fazendo o que? Coçando o saco. Então eu não faço muita questão de ver os meus netos. E eu falo isso porque eu sou jovem ainda, porque quando os meus filhos estiverem adultos, eu quero ver meus netos. Com certeza eu vou mudar, porque eu vou ser hipócrita. Ainda bem que tá gravado. É igual uns anos atrás que eu falava assim, implante é coisa de otário, eu nunca vou fazer implante. Até começar a ficar calvo. Agora eu fico cogitando assim no meu celular, fico olhando assim. Você não tá tão calvo assim, cara. Cara, mas posso te falar? Tá penteado pra frente. Tá, e o cara me ajudou bastante. O barbeiro que é bom, ele dá uma ajudada, né? Ah, sim. Eu meço o quão bom é o barbeiro hoje em dia pelo quão calvo eu fico depois do corte. Entendi. Se ele consegue... se ele evidencia demais a minha calvície. Mas posso falar, eu tenho 32, bicho. Se fosse pra eu ter uma calvície absurda, eu já teria. Então acho que isso aqui é o bottom line. Tipo assim, vai ficar aqui agora. Pode ser. Tomara que sim. Ano passado eu usei testosterona há um tempo. E aí deu uma... Cresceu mais pelo... Não. Cresceu na barba e no corpo. Tá. Mas aqui diminuiu. Diminuiu. É assim. A texto é assim. O cara... Tem uns caras que é muito triste, cara. Porque a genética do cara não privilegia. O cara usa texto. Sabe aqueles memes que tem um encanamento assim e tem um cara que bebendo a maior quantidade do líquido Sim, sim. e um magrinho que bebe só umas Sim. migalhinhas assim? Sim. E tá assim, testosterona. Aí o que tá recebendo uma gotinha, o menino magrinho é assim, minha barba fechada e cabelo no peito. Aí o que tá recebendo a maior quantidade assim da texto é pelo no cu e nas costas, tá ligado? Mas por que será que existe essa diferença, hein? É genético. Você pode tomar texto e crescer barba pra caralho. Crescer pelo em lugar específico, em outro lugar não. Genético, é. Você mais, sei lá, o seu corpo, seu DNA manda crescer mais pelos em alguns lugares do que outros. Entendi. Uma vez que eu fui no Flow, lá em 2019, assim, tava começando o Flow, eu vi o Igor 3K sem camisa, assim, ele chegou antes do podcast, assim. Ele tem pelo aqui, velho. Ele é peludão, já vi isso aí. Ele tem pelo na parte posterior do ombro. Sim. Por excesso de testo não deve ser. Deve ser alguma outra razão. Não, deve ser, com certeza. Excesso de texto não é. Um cara com uma texto adequada não faria o que ele fez com o Monark. Bem colocado. Podemos combinar isso aqui, né? Bem colocado. Cara, você vê um papel muito importante do simbolismo. Você tem contato com isso? Você gosta desse assunto? Bastante. Inclusive o Salisbury tá pra dar uma aula lá na Academia de Lógica sobre simbolismo. Mas é um tema extremamente importante. A visão simbólica, assim, do mundo é uma coisa que moldou o imaginário do homem medieval. A capacidade de enxergar símbolos, de criá-los, entendê-los, dá pra dizer que é, grosso modo, o que nos difere de bichos? Ou não é a coisa mais importante? Cara, talvez não seja a única, mas é uma coisa bem importante, sim, tá? Porque quando as pessoas pensam em simbólica, elas pensam talvez em associações mais imediatas, sei lá, o leão simboliza o rei, sei lá, uma coisa assim. Mas na verdade, numa concepção metafísica adequada, todo símbolo tem por simbolizado o Supremo Deus, né? Então todo símbolo termina em Deus em última instância. Então é como se existisse uma certa estrutura metafísica do mundo. Porque, vamos lá, vamos explicar a coisa desde o começo. Existe uma ideia de que a causa era sempre mais superior do que os seus efeitos. Isso é meio óbvio, logicamente, porque se a causa produziu o efeito, ela só pode produzir o efeito com base no que ela tem. Ela não pode dar o efeito àquilo que ela não tem. Então, necessariamente, a causa é superior ao efeito. E, portanto, você pega todas as coisas que existem, se for investigando causa a causa, você vai chegar numa causa primeira, que, portanto, deve ser a mais perfeita de todas, certo? E se ainda não é a mais perfeita de todas, é porque não é a primeira. Não é a primeira. Então, volte mais uma casa e continue fazendo perfeitamente, até chegar na primeira. Ok. Exatamente. E
Portanto, a causa ela também sempre comunica algo da sua perfeição ao efeito. Assim como ela não pode comunicar mais perfeição ao efeito, ela também não pode comunicar nada das suas perfeições ao efeito. Ou seja, todo o universo ele tem uma estrutura em que tudo possui algo de Deus em si mesmo. E esse é o fundamento da simbólica. A ideia de que, se tudo tem alguma perfeição divina, de alguma forma tudo simboliza Deus em alguma medida. Em tudo você consegue encontrar Deus. Então, não lembro qual era a sua pergunta mesmo. Se você se interessa por simbologia e... Sim, sobre o diferencial dos animais pro ser humano. Então sim, a capacidade do ser humano de conseguir enxergar Deus é uma coisa única. Enxergar Deus nas coisas, né? É uma coisa única, com certeza. E eu diria que a perda dessa capacidade, algumas pessoas perdem momentaneamente, né? Não perdem a potência de conseguir, mas perdem momentaneamente o contato com aquilo e caem em depressão. Né? Por exemplo, sei lá, eu imagino assim um jardineiro que tá há muitos anos fazendo aquilo e ele tá de fato mexendo ali em galho, em terra, em adubo, em planta, em água, vários elementos, terra, ar, água, e tá enxergando só aquilo mesmo, madeira, galho, folha, terra, água, como se fosse moléculas de H2O mesmo, assim, o cara tá enxergando só aquela coisa ali. Ele não tá enxergando, sei lá, vitória sobre a entropia ou sei lá, renascimento, o adubo como impulsionador da vida, ou alquimia, transmutação, porque adubo é merda. Um negócio que vai virar vida, que vai virar uma maçã, que alguém vai comer, uma grávida, e vai virar um bebê. Sei lá, tô viajando aqui, mas é uma capacidade... Cara, seria muito ousado... É uma visão transcendental que o ser humano tem das coisas. Seria muito ousado dizer que a simbólica é um antídoto pra falta de sentido e pra depressão, pra doenças da alma? Eu acho que sim, cara. Você pode conversar melhor sobre isso com o Salisbury, entende muito mais do que eu. Você precisa voltar aqui com ele. É o nós três. Pô, seria legal. A gente põe uma garrafa de uísque aqui, pá. Seria legal. Uns cogumelos. Uns cogumelos. E ao vivo. Ao vivo. Não tem volta. Sim. E charutos também, sei lá. Perfeito. Bora. Mas eu acho que sim, cara. Inclusive, se nós dissemos que o animal, o bruto, não tem a capacidade de ter essa visão transcendental, essa visão simbólica, portanto, o materialista, ele tá se bestializando em última instância, né? Ele tá se colocando numa condição inferior conscientemente, voluntariamente. Basta ir numa festa desses núcleos comunistas de universidade e ver como eles se comportam. Pois é. Eu já estive lá, eu fiz jornalismo, sabia? Sabia, inclusive, impressionante isso aí. Já trabalhou nos lugares grandes, inclusive. Eu trabalhei na Globo. Pois é. É uma afiliada da Globo, né? Não a Globo, né? Uhum. Mas passava na Globo. Pois é, mesmo assim. Loucura. Esqueci o que eu ia falar, o whisky tá me tirando aqui as memórias. Essa é a intenção. Agora que a gente vai botar pra gravar. Depois de... gravando. Estamos começando o podcast aqui com o Vitorelli, tô brincando. Não, eu estive lá, eu fiz estágio dentro da TV universitária. Conversei com, tive contato com... Enfim, é um negócio animalesco mesmo. É um negócio animalesco até no sentido... Já percebeu como essas pessoas são mais agressivas quando elas são contrariadas? Quando um cachorro é encurralado num canto e ele... tá ligado? Sim. É isso. E eu lembrei do que eu ia falar. Sobre depressão. Certo. Isso é uma coisa interessante, né? A gente conversou mais cedo sobre como o homem, por ter, de alguma forma, controle sobre a sua própria natureza, isso permite que ele esteja ou abaixo ou acima dela. Isso me remete muito à depressão. Porque a depressão é basicamente um uso da sua inteligência para se diminuir. A depressão é uma doença extremamente intelectual, né? Tanto é que um dos conselhos do Gugu para depressão é você se encher de coisas sensivelmente agradáveis. Então ele fala... Vai num parque, come chocolate, toma um banho de banheira muito quente, gostoso. Com óleos ali cheirosos, aromáticos, tal. Exatamente. Vai no chucheiro. Porque o depressivo... Tô brincando. O depressivo, ele tá basicamente... Ele tá basicamente com uma série de construções intelectuais que assolam ele de alguma forma, né? Então, sei lá, às vezes o cara, ele era um cara ambicioso, ele queria ser um grande empresário, ter muito dinheiro, e aí ele não conseguiu. Então, veja, ele mesmo criou um projeto de vida pra ele intelectualmente,
E ele fracassou nesse seu projeto e ele tá sofrendo com uma coisa que é puramente mental. Né? Naquele momento, às vezes ele tá, sei lá, num jantar com os amigos, tomando cerveja, tem tudo pra ser um momento agradável. Ele tá pensando em coisas que só estão na mente dele. Então acho que esse é mais um ponto, assim, de como a inteligência ela pode nos ajudar e pode nos prejudicar também. Certo. É quando a mente adota um funcionamento compulsivo e que não pede licença, né? Que não tem o aval do usuário para ficar agindo e produzindo coisa. É o que o Poder do Agora fala, essencialmente. Quando a mente entra num estado compulsivo de produção inconsciente de conteúdo.